Como foi a economia de Luiz Inácio Lula da Silva? Sim, é o Brasil, depois de 2 mandatos de Luiz Inácio Lula da Silva. O PIB cresceu para 3,88 trilhões de reais, com crescimento médio de 4% ao ano. O PIB per capita, corrigido pela variação do dólar, foi para 19.800 reais. A inflação desceu para 5,91% e a dívida pública caiu para 62% do PIB. O dólar caiu ainda mais, chegando a R$ 1,65. A taxa de desemprego também caiu e foi para 6,74%. A carga tributária passou a representar 32,5% do PIB e 13,57% da população brasileira somente se encontrava em condições de pobreza. Sim, praticamente tudo parece ter melhorado nos 2 mandatos do governo Lula. Só que isso não aconteceu só no Brasil. Dados do Fundo Monetário Internacional mostram que a pobreza foi reduzida de 27% para 12% em toda a América Latina. No início dos anos 2000, os PIBs da Colômbia, do México, da Venezuela e do Peru, entre outros países da América Latina, todos começaram a crescer incrivelmente. E também, a partir de 2014, todos começaram a cair. O que tinha em comum em todos esses países latino-americanos que permitiu esse crescimento de maneira tão simultânea de 2000 a 2014 e depois essa queda generalizada a partir disso? Vale 2 hipóteses. Primeira, cada governo de cada país foi igualmente competente a ponto de conseguirem gerar esse crescimento econômico. E, além disso, cada um deles deixou de ser competente em exatamente o mesmo tempo que o outro para passar a cair nesse mesmo momento. Hipótese 2. Esse crescimento não tem nada a ver com nenhum desses governos, mas com outra coisa que aconteceu em comum a eles. Hipótese 1 é, ridícula, porque tanto a Colômbia, que tinha um governo de direita, quanto a Venezuela bolivariana de Hugo Chávez, tudo isso cresceu junto. O que mostra que o crescimento econômico brasileiro que aconteceu nesse mesmo período não teve nada a ver com quem era o governante dos países sul-americanos. 2001 e 2014 foi marcado por rápido crescimento na demanda por commodities na China e na Índia. E essa alta na demanda, provocada por nada menos que as 2 maiores populações do mundo, pressionou os preços das matérias-primas para cima e favoreceu a balança comercial dos países que se sustentaram da exportação de commodities, como, justamente, os países da América Latina. Se você pegar o gráfico da relação entre oferta e demanda por minério de ferro, por exemplo, vai ver que ele vem de uma estabilidade desde 1990 e 13 anos depois, exatamente no ano em que o Lula entra no poder, a demanda por ferro começa a subir fortemente. Você pode ver o mesmo acontecendo com as commodities agrícolas e o movimento é também idêntico ao comportamento de alta e queda entre os países latino-americanos entre o período de 2000 a 2014. O resultado desse ciclo de alta na economia dos países sul-americanos se reflete em todas as outras métricas. A entrada de capital estrangeiro no país por conta da alta exportação de commodities aumenta a oferta de moeda estrangeira, deixando ela mais barata e valorizando a nossa moeda, o que explica a queda no valor do dólar. Isso aconteceu em todos os países exportadores de commodities entre 2000 e 2014, e na maioria deles não tinha Lula. Se uma pessoa prestes a se afogar no mar é salva por uma onda que ele joga de volta pra praia, não tem por que você parabenizar o salva-vidas. O Lula é o salva-vidas que deu sorte, porque o Brasil foi salvo pela grande onda das commodities, não por ele. Na verdade, as consequências das suas políticas, elas só podem ser sentidas depois do boom das commodities. Métricas como o crescimento do PIB, o PIB per capita, câmbio, inflação, desemprego, desigualdade, redução de pobreza, tudo isso não pode ser usado cruamente como critérios para avaliação do governo Lula, porque todas elas foram majoritariamente influenciadas, de novo, pelo boom das commodities, e não pelas ações governamentais do Lula. Por isso, eu acredito ser melhor avaliar os resultados de um governo em relação ao resultado de outros governos. Mais justo é comparar o Brasil no período do governo Lula com outros países que também viveram nesse período. Só assim a gente pode ver se todas essas ações que você citou do governo Lula, além das suas políticas econômicas, realmente foram eficazes. Nesse caso, vamos começar com o PIB per capita, que mede a produção de cada pessoa do país. Nada mais justo do que comparar o crescimento do PIB per capita do Brasil com o de outros países emergentes. Como você pode ver, a linha marca o início do governo Lula e o início do boom das commodities. Acontece que, após Lula assumir o poder, mesmo com o impulso das commodities, a média do PIB per capita dos países emergentes cresce de forma mais acentuada do que o PIB per capita brasileiro. Ou seja, o boom das commodities beneficiou os países emergentes de forma similar. Na verdade, o Brasil foi beneficiado acima da média dos emergentes. Logo, ele deveria, então, crescer de forma mais acentuada do que a média dos outros países emergentes. Mas, na prática, o que aconteceu foi o contrário. O Brasil cresceu de forma mais lenta do que a média, o que prova que a administração de Lula, mesmo sendo mais favorecida que as outras, foi abaixo da média em relação aos países emergentes, que também viveram um boom das commodities. Cara, desculpa, você quer maior prova de que o governo do Lula foi péssimo? Na prática, o que ele fez foi só atrasar um crescimento que era para ser ainda maior. Melhor, vamos comparar com os países da América Latina e tal. Vou te mostrar, ó, quer ver? Aqui, a coisa se inverte. Claramente, a renda per capita média do Brasil é menor do que a média dos países da América Latina desde o início. E como você mesmo disse, em uma tendência de alta, os países menos desenvolvidos tendem a crescer de forma mais rápida que os mais desenvolvidos, certo? Mas, como você pode ver, isso também não acontece aqui. Apesar do governo Lula ser mais favorecido pelo boom das commodities do que a média de toda a América Latina, e apesar de também ser favorecido por começar de uma base mais baixa, ainda assim ele cresce de forma mais lenta do que a média da América Latina, provando, mais uma vez, que o seu desempenho foi bem abaixo da média, apesar de ser muito mais favorecido que todos os outros países. Primeiro, analfabetismo. Irmão, o mundo todo viu a sua taxa de analfabetismo diminuir rapidamente de 1900 para cá. No Brasil, o analfabetismo já vem caído de forma muito forte desde 1940, muito antes do governo Lula. Agora, quer saber a verdade sobre o desempenho do Lula na educação? Eu vou repetir, ó. Compara o resultado do Lula com o resultado médio dos outros países parecidos com o nosso no mesmo período. Olha só o que você vai achar. Aumento do nível de escolaridade de jovens acima de 15 anos em relação a países parecidos no mesmo período do seu governo. Abaixo da média. Aumento do nível de escolaridade de jovens entre 20 e 24 anos em relação a países parecidos no mesmo período do seu governo. Abaixo da média. Evolução dos gastos com educação em relação aos outros países parecidos com o Brasil durante o governo Lula. Muito acima da média. E isso não é bom. Ou seja,
No governo Lula, irmão, os gastos com a educação foram muito maiores do que a média dos outros países, só que o desempenho na educação desse governo foi muito abaixo da média em relação a esses mesmos países. Lula gastou mais e teve menos resultado. Mas não para por aí. No segundo mandato do governo Lula, a falta de capital humano, que mede o nível de capacitação e qualificação de cada trabalhador, também subiu a níveis muito piores do que a média. Isso mostra que todo o esforço do Lula em um dos maiores legados do seu governo resultou em valores muito abaixo da média de outros países similares ao Brasil no mesmo período do seu governo. E isso é no que só diz respeito à educação. Você falou de desemprego? Verdade. No governo do Lula foi gerado mais emprego que os 3 governos anteriores juntos, mas também é verdade o que eu falo desde o início, que isso só aconteceu por conta do boom das commodities. Você também falou do Bolsa Família e do quanto ele ajudou a tirar o país da fome e da pobreza. E também disse que esse foi o seu maior legado. Acontece que o Lula foi também abaixo da média em relação a isso. Apesar da pobreza ter diminuído no Brasil durante o seu governo, poderia ter diminuído muito mais se o governo fosse pelo menos mediano em termos de competência. Mas, mesmo no que diz respeito ao seu maior legado, os dados mostram um desempenho abaixo da média de outros países no mesmo período. Então, a minha conclusão é que praticamente tudo que ocorreu de bom no Brasil foi pelo mesmo motivo que beneficiou países como o Brasil no período que compreendeu o governo do Lula. O boom nas commodities, com a diferença de que o nosso desempenho geral ainda foi um pouco pior do que os dos outros países.